Tudo ao nosso redor pode ser catalogado em 3 categorias bem distintas. O que existe no planeta Terra é animal, vegetal ou mineral. Isso é o que a gente aprende na escola. Mas no programa de hoje você vai ver que existem pontos de interseção entre essas categorias. Será que plantas e seres humanos têm mais coisas em comum do que imaginamos? Quem responde é a repórter Giovana Teles. Ela visitou o Centro de Biotecnologia da Embrapa, em Brasília, que produz em plantas como a soja, substâncias que até então só o corpo humano produzia. Essas são substâncias que podem contribuir para a cura de vários tipos de câncer e até mesmo da AIDS. Vai ser uma molécula que vai nos permitir produzir um gel que a mulher pode utilizar e, utilizando esse gel, ela não contrai o HIV. Então, ele é muito eficiente para proteger a mulher de contrair o vírus. A Embrapa não trabalha só com produtos assim no Brasil. Ela está exportando capital humano. No Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje, você vai conhecer o Labex, o laboratório virtual da Embrapa no exterior. Você vai ver como pesquisadores do Brasil e daqui dos Estados Unidos estão colaborando em enormes coleções de espécies vegetais. Eles estão também trabalhando em áreas como controle de vírus e a nanotecnologia. Nas prateleiras das farmácias, há uma infinidade de remédios produzidos a partir de bactérias. É o caso da insulina, usada pelos diabéticos, e do hormônio do crescimento humano, o HGH. São feitos a partir de uma combinação entre genes de bactérias e genes humanos. São descobertas importantes, mas do século passado. Todas mais do que aprovadas e em uso. Do fim dos anos 90 para cá, grupos de cientistas com pesquisas voltadas para a produção de medicamentos têm dado cada vez mais atenção às plantas. E o interesse maior não é nem nas substâncias ativas que elas têm e que podem curar doenças. Agora, eles lançam mão da engenharia genética para desenvolver dentro das plantas substâncias que até bem pouco tempo só o corpo humano era capaz de produzir. Essa história começa a ser mudada aqui nos laboratórios da Embrapa em Brasília. A chamada fábrica de hormônio do crescimento humano é esse pequeno e dourado grão, uma simples soja. O professor Elíbio Heck explica que já foram feitos testes na Universidade de Queensland, na Austrália, em culturas de células. O resultado comprovou a eficácia do produto. O procedimento é o mesmo usado pela indústria farmacêutica com o hormônio que já é vendido nas farmácias. São células deficientes que você faz a suplementação com hormônio. E nós utilizamos esse ensaio, como eu disse, foi feito na Austrália, pelo nosso colaborador, e nos deu muita satisfação ver o nível de produção do hormônio de crescimento humano na semente de soja. O ensaio comparou a ação do hormônio do crescimento produzido na soja e a do hormônio comercial nas células. Muitas vezes você tem um sistema produzindo uma proteína, mas a proteína não está na conformação adequada para ter a função esperada. A função é ser eficiente contra a doença, ser eficiente para diagnóstico da forma que você espera. E no caso do hormônio de crescimento na soja, nós tivemos o resultado de que a função, ou seja, o efeito do hormônio de crescimento é muito eficiente. E como duas coisas tão diferentes como um gene humano e sua molécula do hormônio vai parar lá dentro, no interior da semente de soja. O processo feito aqui na Embrapa é em escala nanométrica e usa quase a força de um tiro para resolver esse problema. É usando um processo físico de biobalística. Nós literalmente injetamos o DNA na célula da soja. Eu vou mostrar para vocês. É usado esse equipamento que acelera micropartículas acima da velocidade do som, mais de 1.500 km por hora. Essas micropartículas estão cobertas com o DNA do hormônio humano. Nós cobrimos as partículas com DNA, mergulhamos numa solução
elas grudam na superfície dessas partículas. E agora você vai ver, ela vai ser acelerada contra uma tela de retenção que nós chamamos, que retém a membrana e só as partículas vão na direção das sementes. E aí a semente já está transformada. A partir daí você coloca essa semente numa câmara de crescimento e gera uma planta transgênica. A semente germina aos poucos e o crescimento da muda é acompanhado com carinho e paciência até chegar ao ponto de ser plantada na terra, em vasos. Essas plantas que a gente vê aqui, professor, são bem diferentes das que a gente vê nas plantações comerciais, vamos dizer assim, para a produção de óleo de soja, por exemplo. Sim. Que diferença é essa? Elas são maiores? Uma grande diferença é que elas estão sendo cultivadas em que nós chamamos de condições de contenção, né? Nesses telados nós chamamos casa de vegetação e aqui nós podemos controlar o crescimento dessas plantas e de forma que nós podemos fazer com que ela produza até 10 ou 20 vezes do que produziria em condições do meio ambiente. Agora, a expectativa dessas plantas como produtos para a produção de fármacos, sem dúvida vai requerer um tratamento de regulamentação específica, ou seja, as condições de contenção relacionadas e associadas a um produto farmacêutico. Não vai ser um produto que vai estar, ou nem vai ser uma planta que vai estar sendo cultivada no meio ambiente de forma não controlada, né? Nós sempre teremos um controle dessas plantas, ou seja, são plantas para o setor farmacêutico. Não é mais uma soja para produzir óleo, não é mais uma soja para produzir um alimento humano. Mesmo porque nós também temos a possibilidade de controlar, e isso é fundamental, e evitar qualquer mistura que venha a ocorrer da contaminação de uma cadeia alimentar, né? Cada semente aqui tem uma combinação diferente. As plantas humanizadas estão produzindo, além do hormônio do crescimento, fatores de coagulação sanguínea, moléculas antivirais, uma delas para combater o vírus da AIDS, e também moléculas contra câncer. As pesquisas vão além da produção de hormônio do crescimento humano. Quem diria que uma folha do tabaco ainda pode vir a se transformar de vilã em figura heróica? O antígeno de câncer é testado também no tabaco. É considerado um dos mais promissores. A expectativa é, no futuro, usar a molécula produzida pela própria planta para detectar precocemente a doença e também para curá-la. Mas a planta que o produto dela, o cigarro, provoca câncer, também pode ter o gene da cura da doença? Exatamente, isso é até muito interessante, né? Uma planta sabidamente causadora de câncer pode estar produzindo agora uma molécula contra o câncer, mas ela vai ser purificada, ou seja, vai ser isolada da semente ou da folha da soja e do tabaco. As moléculas que têm capacidade comprovada de proteger contra o vírus da AIDS já estão sendo produzidas em bactérias e aqui se desenvolvem nas sementes de soja. Essa é uma parceria com o Instituto de Saúde dos Estados Unidos. O objetivo é tentar fabricar um gel. Vai ser uma molécula que vai nos permitir produzir um gel que a mulher pode utilizar e, utilizando esse gel, ela não contrai o HIV. Então, ele é muito eficiente para proteger a mulher de contrair o vírus. Qual é o problema? Por que ainda não chegou ao mercado esse produto? Porque nós precisamos de um sistema de produção de larga escala, provavelmente vai ter que ser uma planta, que nos permita produzir a um custo acessível. Porque um gel vai demandar muitos quilos de proteína por ano para ser produzido e você precisa de um sistema barato. E a planta provavelmente vai ser o mais eficiente para a produção economicamente viável desses microbicidas. Mas tanto o gel anti-AIDS quanto o antígeno de câncer ainda estão em fase inicial de pesquisa. Não se pode garantir de fato que esses produtos serão a cura para as doenças.
O estudo que mais avançou até o momento é o do hormônio do crescimento humano na soja. Agora, os pesquisadores esperam colher 50 quilos de sementes humanizadas para separar em laboratório só o hormônio e começar a aplicação em animais. Ainda é cedo para nós darmos uma expectativa de redução de custo, mas existem muitas evidências que nós vamos reduzir significativamente. Isso nós estamos falando no mínimo 10 vezes, isso é o esperado. Nós vamos reduzir o custo de produção, porque a produção na semente da soja está sendo bastante alta, muito eficiente, assumindo que nós vamos conseguir fazer os processos de purificação a um custo comumente ocorrendo com o hormônio do crescimento humano para a soja, ou seja, usando as mesmas colunas, nós vamos reduzir muito o custo de produção, talvez mais do que 10 vezes. Isso aí, é claro, quem ganha é a população, imaginando que nós vamos chegar com um produto bem mais barato. Esse conhecimento que está sendo gerado aqui, professor, com essas moléculas, o que ele representa para a ciência aqui no país e para a economia também? Ele representa muito. Veja bem, se nós formos fazer uma comparação entre a produção de grãos e a produção de moléculas de alto valor agregado, nós poderíamos, no caso, claro que cada molécula tem um valor no mercado, né? Mas vamos imaginar o hormônio do crescimento humano, que não é das mais caras, nós poderíamos, em um espaço de 100 metros por 100 metros, de casa de vegetação controlados, nós poderíamos produzir o equivalente a milhares de hectares de soja. Então isso é realmente agregar valor a um produto, quer dizer, num espaço muito mais reduzido, você está produzindo em uma planta uma molécula de alto valor agregado. Claro que isso aí tem impactos e serve como modelo importante, no caso do Brasil, para que nós passemos a ter também um papel de exportadores de moléculas e produtos de alto valor agregado. A gente pode dizer que aqui onde nós estamos vendo reino vegetal e reino animal misturados, quando se pensava que eles só poderiam ser separados. É muito interessante. Isso aí, a tecnologia do DNA recombinante, né? A descoberta do DNA em 1956 pelos cientistas, isso aí nos possibilitaram manipulações que nós não imaginávamos, né? Hoje nós não temos essa barreira entre reinos e a barreira de cruzamento sexual, de compatibilidade sexual. Nós podemos fazer uma bactéria produzir uma molécula humana produzir alguma proteína de planta, ou seja, essa barreira não existe com a engenharia genética.